Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Estava aqui meditando no dia de hoje, em Marcos capítulo 11, os versos 24 e 25. Diz assim, eu vou ler para vocês. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Eu fiquei pensando, qual é a relação de um versículo com o outro, né? Porque normalmente a Bíblia vem numa sequência e a gente entende muitas vezes, para entender muitas vezes os ensinamentos, você tem que olhar o contexto, né? E o versículo isolado muitas vezes ele não dá a explicação devida, ou então fora do contexto o entendimento pode ser deturpado, né? Então é bom sempre olhar o contexto. E aí a gente fica naquela, né? E diz assim: se pedir, crê que recebeste já. Tipo, quando pedir, crê que já recebeu. E assim será convosco. Então, assim, mesmo sem ver a coisa se materializando ainda, você deve crer que já aconteceu. As coisas, eu vi um pregador uma vez dizendo que as coisas primeiro se confirmam no plano espiritual para depois aparecer no plano natural. Só que isso é uma verdade também pro ato de perdoar. Por isso que eu estou chamando a atenção nesse versículo do que vem depois, não é nem do que a gente quer pedir, e sim em relação ao perdão. Porque vem logo depois, entendeu? Ele bota, e quando estiverem orando, se tem algumas coisas contra alguém, perdoa para que o vosso Pai Celeste vos perdoe. Então, assim, também é uma coisa que tem que vir antes, no plano espiritual, a coisa acontecer certo, para depois Deus nos perdoar. Deus perdoa a gente? Perdoa. Mas o que o versículo está dizendo aqui, que assim como a gente tem que crer que já recebeu o que pediu para depois receber, a gente tem que perdoar o irmão para depois ser perdoado por Deus. E isso me chamou a atenção. Não é a primeira vez que eu me deparo com esse confronto, mas eu estava lendo essa passagem e me tornou à memória algo que eu já tinha aprendido antes. Quero trazer esse entendimento para vocês. Perdoe para ser perdoado. Você, se estiver lembrando aí que ainda tem algum mal entendido, alguma decepção, alguma amargura, alguma frustração, alguma raiva, alguma decepção com seu irmão por algo que ele fez ou deixou de fazer e você o condena dentro do coração, se esforce para perdoar. Se esforce para perdoar. Quem sabe Deus não está lhe perdoando ainda. Também não lhe perdoou ainda, porque você está retendo perdão. E se for essa a sua realidade? É a realidade de muita gente. Aí é quando se pergunta assim, poxa, mas está dando tudo errado, eu não estou conseguindo crescer nessa área, eu não estou conseguindo evoluir nessa área. Pois é, porque de repente você ainda não está com as vestes limpas diante do Senhor. Ele ainda não lhe perdoou. E as dificuldades vão continuar vindo. Ele ainda não pegou o que você fez, que é o que? Não ter perdoado seu irmão, e lançou no mar do esquecimento. Ele está esperando isso acontecer primeiro, para depois limpar suas vestes. Pense nisso. Por isso que a Bíblia nos orienta, que a gente, em Hebreus 12, inclusive, né? No capítulo seguinte, nos orienta que a gente não deixe brotar nenhuma raiz de amargura. A gente deve arrancar do nosso coração toda a raiz de amargura, para depois Deus perdoar os nossos pecados. E daí então a gente ser justificado perante Ele. Então fica aqui a orientação, meu irmão. Abandone a raiz de amargura. Perdoe. Perdoe agora. Ore a Deus. Se você no seu coração encontrar alguém, pode ser uma decepção amorosa, pode ser uma decepção de confiança no trabalho, pode ser uma decepção inclusive com o líder da igreja, com o seu pastor. Perdoe. Perdoe, senão você está criando uma legalidade para Satanás continuar agindo na sua vida, visto que Deus ainda não lhe perdoou. Ele está esperando você perdoar primeiro.
para depois de perdoar. É isso que a gente aprende com Marcos 11:25. E daí então é que você pode pedir a Deus, crendo que recebeu, e assim se fará. Tenha um bom dia, meu irmão, boa semana, bom feriado.